Ou seja, naquela época eu estava insatisfeita, sem um objetivo, sem conseguir traçar nenhuma estratégia para minha vida, sem confiança no meu poder pessoal e caindo na cilada do vitimismo. Olha ela, toda profissa de lapela! É profissionalismo que a gente quer, produção! Oi, meus amores, bem-vindas ao meu canal, onde eu compartilho sobre os arquétipos das deusas gregas e sobre astrologia. Eu sei que é muito difícil entender como que esses arquétipos podem realmente ajudar a gente na prática, no nosso dia a dia. Eu no começo também não entendia, mas só que eu fiquei tão fascinada pelas suas mitologias que eu comecei, e pela psicologia das deusas, que eu comecei a mergulhar nisso para poder entender melhor. E hoje em dia eu uso muito na minha prática, no dia a dia, recursos e ferramentas que eu aprendi ao longo desse estudo sobre os arquétipos. Então, hoje, eu queria explicar para vocês a importância desse teste da Roda das Deusas para fazer esse diagnóstico do seu momento presente, do seu momento atual, das energias das deusas que estão atuando em você naquele momento. E vou aproveitar para mostrar para vocês os meus últimos 3 testes das Rodas das Deusas e como que esse teste realmente reflete os momentos que eu estava passando e como que na época eu usei isso a meu favor. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender melhor como usar esses arquétipos na prática e você vai conseguir olhar para o seu teste com um olhar diferente. Vamos lá? Para quem não sabe, o teste Roda das Deusas foi criado pelos psicanalistas Jennifer e Roger Woolger, que escreveram um livro Deus Interior. Nesse livro, eles botaram esse teste, que te ajuda a entender quais são as deusas predominantes e as deusas mais fraquinhas diante de você. Você consegue ver realmente uma roda das deusas com o percentual de cada um dessas deusas. Como é muito difícil esse cálculo que a gente faz no final desse teste, porque é um questionário e no final você tem que contar os pontos, eu, com a ajuda de uma super amiga, criamos um questionário online para vocês poderem fazer com muito mais facilidade, não precisar fazer continha, porque, né, eu pelo menos sou de humanas, não consigo. Então, se você ainda não fez o teste, vai lá, tem o link aqui embaixo, faz o teste e você vai receber o resultado por e-mail, super rapidinho. E aí você já vai saber quais são as energias dessas deusas atuando dentro de você no momento atual, no momento presente. Eu vou já começar dizendo que eles não incluíram a deusa Hestia no teste. Quem é a deusa Hestia? É a deusa da lareira. E ela é essa deusa que ela foca no momento presente. Ela é muito importante, mas talvez por ela ser tão subjetiva e ser esse espírito que a gente invoca em momentos que a gente precisa dessa presença, eles não adicionaram ela ao teste, o que eu acho uma pena. E se tiver alguma psicanalista aí me assistindo, vamos fazer uma collab pra gente adicionar este ao teste, que seria incrível, que eu acho muito importante, porque existem sim mulheres que têm Hestia como deusa predominante na vida delas, então é muito importante a gente conseguir ter esse diagnóstico também no começo, quando a gente faz o teste. Além disso, é muito importante frisar que esse teste foi criado lá em 1980 bolinha. Então, ele foi criado num momento histórico diferente, num momento cultural diferente, era tudo diferente. Então, quando você começar a fazer o teste, você vai ver que tem algumas coisas bem estereotipadas. Então, por exemplo, a deusa Deméter, nesse teste, ela se restringe a perguntas sobre a casa e sobre os filhos. Nós sabemos que Deméter não é apenas isso, nós sabemos que todas as outras deusas também podem ser mães e vão ser mães trazendo algo diferente nesse relacionamento. E você não precisa ser mãe para ter esse arquétipo forte em você. E quando me refiro a ser mãe, eu não me refiro apenas a mães biológicas, ok? Estou me referindo ao maternar das diversas formas que esse maternar pode existir e se manifestar na vida de qualquer um. Então, quando você fizer o teste, você provavelmente vai notar essa coisa mais estereotipada. Mas ainda é importante fazer. Algum dia a gente vai provavelmente conseguir adaptar esse teste para algo mais atual, mas por enquanto ele ainda é super relevante para gente. E o último ponto é que é muito importante dizer que esse teste pode ser feito por qualquer indivíduo, não importa o sexo ou o gênero. Se você se identifica com ser mulher, você vai responder o questionário sobre você. Se você não se identifica com ser mulher, você vai responder o questionário sobre essas pessoas que você atrai na sua vida. Então você vai poder entender mais sobre você mesma ou sobre o outro nos seus relacionamentos. E isso eu acho que faz toda a diferença. Ok, agora que a gente já entendeu para que funciona esse teste e como que funciona, vamos entender por que é importante a gente se conectar com esses arquétipos.
A verdade é que a gente vive esses arquétipos diariamente e a maior parte das vezes de forma inconsciente. E, principalmente por ser inconsciente, a gente acaba repetindo padrões que não nos servem mais, que vêm desses arquétipos e que estão nos machucando. E a gente precisa olhar para esses arquétipos para a gente conseguir entender, identificar essas dores e essa potencialidade, essa luz dentro de nós, para a gente conseguir, de alguma forma, com o exemplo desses mitos e desses arquétipos e da psicologia por trás deles, a gente pode ver caminhos diferentes que a gente pode tomar para a gente conseguir curar certas dores, transformar certos padrões na nossa vida e potencializar a nossa luz. E por que as deusas gregas? A mitologia dessas deusas é muito mais conhecida por nós do que qualquer outra. A gente consegue muito facilmente se ver nesses mitos. E como esses arquétipos estão guardados nesse inconsciente coletivo, que é essa nuvem compartilhada por todos nós e que todos nós acessamos, é algo que coletivamente todos nós experienciamos de alguma forma. Então a gente consegue usar esses arquétipos juntos. Então, todos nós temos essa capacidade de acessar esses arquétipos e todos nós temos essa familiaridade com esses arquétipos. E isso torna mais fácil da gente se conectar com essa sombra e com essa luz que existe em nós, com todas as facetas e toda a multiplicidade que existe dentro de nós. Ok, isso ainda está abstrato, ainda está generalizado. Então, eu vou mostrar para você os meus últimos 3 resultados dos testes das rodas das deusas. E eu vou te mostrar como esses resultados refletiram o meu momento da época e as experiências que eu estava vivendo. Então, esse primeiro teste que eu fiz foi lá no comecinho de 2020, quando a minha psicóloga me mandou o teste pela primeira vez. Dá pra ver já pelos números que estava bem desequilibradinha, né? Eu tô com uma Atena muito baixa, uma Hera muito baixa. Precisa ser bem trabalhado. Na época, eu estava trabalhando de CLT, né, no emprego full-time, que eu não gostava, que estava me dando estabilidade, mas que não estava me dando nenhuma realização. Eu tinha que ir para o escritório todos os dias, trabalhar em algo que eu não gostava, então eu estava super insatisfeita com a minha vida. Não com a minha vida no geral, mas principalmente na questão de trabalho. Eu estava sem um foco, eu não sabia para onde ir, eu estava no emprego que eu não gostava e eu não sabia qual seria o próximo passo. Isso para mim era uma dor muito forte porque eu sempre sabia qual era o próximo passo que eu ia tomar e naquele momento eu estava completamente sem objetivo, sem entender para onde ir e sem poder me organizar e me estruturar. Ou seja, eu estava com uma Ártemis que estava mais ou menos, né? Porque a Ártemis é a deusa que ela consegue mirar no objetivo lá longe. Ela consegue motivar a gente pra gente conseguir chegar nesse objetivo lá na frente. Mas na época eu tava sem objetivo e por isso acabou que eu não tinha uma Atena muito forte, porque se eu não tenho um objetivo, o que eu vou organizar, o que eu vou estruturar, o que eu vou planejar, que estratégia que eu vou querer bolar para uma coisa que não existe, né? Então, a minha Atena estava super rebaixada, negligenciada, não estava usando ela. E não estava nem usando ela no dia a dia no meu trabalho. Acho assim, eu estava usando o mínimo possível no meu trabalho. E além disso, eu não estava confiando no meu poder pessoal, que significa o quê? Que eu tinha uma Hera muito baixa. Hera é a deusa do casamento, do comprometimento, da lealdade, mas ela também é a rainha do Olimpo. Então ela traz essa questão de saber do seu potencial e confiar no seu poder pessoal. E naquela época, para mim, zero confiança. E por isso também é importante ressaltar que apesar da minha Perséfone ser a mais alta, naquela época eu não estava trabalhando nas energias mais altas dela, justamente porque Hera estava muito baixa. Perséfone, nessas energias mais baixas, na sombra dela, ela acaba caindo muito em vitimismo. E se você está com seu poder pessoal fraquinho, se você não está confiando nele, obviamente você vai começar a duvidar de você mesmo e se botar nesse papel de vítima. E eu fazia muito isso, e isso é um padrão que eu tenho que sempre ficar super atenta para não cair. Então, foi muito importante para mim ver aquele momento para eu conseguir trabalhar isso. Ou seja, naquela época eu estava insatisfeita, sem um objetivo, sem conseguir traçar nenhuma estratégia para minha vida, sem confiança no meu poder pessoal e caindo na cilada do vitimismo. Cortamos para o final de 2020 e já dá para ver uma diferença na minha Atena.
Durante aquele ano, eu estava estudando muito sobre as deusas e me conectando muito com a energia delas, e durante esse ano eu comecei a realmente entender o que eu queria fazer da minha vida. Comecei a agir em prol disso e comecei a estruturar tudo, criei uma estratégia, um plano, entendi o que eu ia fazer e comecei a realmente fazer. Atena é essa deusa que ajuda você a planejar a sua vida, que ajuda você a conquistar, a fazer e acontecer. Então, eu estava com essa energia muito forte. Mas essa energia muito forte também, que nem se mostrou tanto nesse resultado, na verdade, porque ela aumentou um pouco, mas ela não se mostrou exacerbada, mas eu senti na minha vida um certo exagero, porque eu acabei tendo um mini burnout, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, porque senão aqui vai ficar muito longo, mas que é uma dor de Atena, é uma das ciladas que Atena cai. Corta para 2022, eu fiz outro teste, eu não achei o meu teste de 2021, então não tem nem como mostrar para vocês. Mas cortamos para o teste de 2022, começo do ano, e você já vê uma enorme diferença e tá muito mais equilibrado. Graças a Deus! E se você for de signo de terra, você provavelmente vai amar que todas as coisas que estão acontecendo na minha vida são comprovadas por esses numerozinhos. Como eu interpreto isso? Vamos lá, Atena tá um pontinho a menos do que no teste anterior, mas eu interpreto isso como uma coisa boa, porque da última vez eu tive um mini burnout, então ela estando mais saudável, menos exacerbada dentro de mim, pra mim é ótimo, porque eu consigo usar as energias dela de uma forma muito mais saudável. Eu percebi que é importante pra mim seguir um lema que é primeiro ser, depois o fazer, porque para mim é muito fácil entrar nessa energia de era super exacerbada de fazer. Então eu tenho tentado no meu dia a dia trazer uma energia mais feminina, mais sutil, para eu não entrar nessa cilada de fazer e me esgotar. Era deu uma super alavancada, né? Ela estava super negligenciada nos outros testes, e agora quanto? 16 pontos. E antes estava 9. A diferença é grande, né? O que aconteceu aqui? Basicamente, durante esse tempo todo, eu comecei a fazer muita coisa com a ajuda dessa energia de Atena, que começou a me trazer muito mais confiança no meu poder pessoal. Eu comecei a gravar vários vídeos que pra mim eram coisas, nossa, que eu nunca ia pensar na vida que eu ia fazer, porque eu sou uma pessoa super tímida, ascendente em escorpião, super difícil, mas comecei a fazer de forma consistente e comecei a ganhar muita confiança em mim mesma, na imagem que eu transmito e em quem eu sou. Então, nesses últimos anos, todas essas experiências que eu tive realmente me ajudaram muito a confiar mais no meu taco. E lembra que eu te disse que eu caía muito nessa cilada do vitimismo por conta de uma Hera fraca e uma Perséfone forte? Então, agora que a Hera aumentou, isso se equilibrou tanto. Porque eu comecei a ver na minha vida que, obviamente, eu trabalhei muito isso durante esse tempo e continuo trabalhando para eu continuar não caindo nessa cilada, mas eu vi uma diferença enorme na minha vida enquanto eu aumentava o meu poder pessoal, esse vitimismo, esse padrão de vitimismo ia caindo. Isso é um ótimo exemplo de como, quando a gente tem alguma dor de alguma deusa, alguma luz de outra deusa pode ajudar a gente a balancear, a equilibrar, a harmonizar as nossas energias e curar certos padrões. Então é claro que eu poderia continuar analisando mais e mais esses meus resultados, mas eu acho que isso já deu para cobrir um pouquinho e exemplificar e talvez te inspirar a entender como você pode usar essas energias na sua vida, como você pode tentar equilibrar. É claro que só fazendo esse teste não vai te ajudar em nada. Você precisa estudar esses arquétipos para você entender quais energias você quer equilibrar dentro de você. E não apenas isso, você precisa de ter bastante escutativa do seu corpo, da sua intuição, entender os seus processos mentais também, para você começar a conseguir identificar essas deusas em você em momentos diferentes da sua vida, ou do seu dia, ou da sua semana, ou em processos criativos que você participa, sem você precisar fazer um teste, você conseguindo analisar, entender, sem o auxílio de nenhuma ferramenta, porque você sozinha já consegue fazer isso. E da onde que isso poderia, em algum momento, ter ligação com a astrologia? Vou te contar. Basicamente, esse teste vai ser essa visão mais geral do seu momento atual. Enquanto que, se a gente pegar o seu mapa natal, a gente vai conseguir achar as deusas asteroides,
que são os asteroides principais que têm ligação com os arquétipos das deusas gregas. Então a gente pode trabalhar no nível coletivo, com um teste, e no nível mais individual, com o mapa natal. E esses dois juntos formam uma ferramenta muito incrível de autoconhecimento. Mas bom, poderia ficar aqui o dia inteiro brisando sobre tudo isso, mas eu acho que já deu para entender como isso pode te ajudar. Eu vou continuar compartilhando mais sobre as deusas, sobre seus arquétipos, sobre essa conexão com a astrologia. E juntas a gente vai desmistificando esses arquétipos cada vez mais para a gente conseguir criar arquétipos muito mais em harmonia com esse novo humano que a gente está criando, que a gente está se tornando. E é claro, se você quiser conversar sobre seu resultado, me manda mensagem que a gente vai olhando mais a fundo o que essas deusas significam na sua vida. É isso, pessoal! Muito obrigada por assistir, faz aquele negócio de comentar, curtir, seguir, botar sininho e etc. Beijinhos!